Deus, somos a juventude da área pioneira. Glória a Deus. E temos um tema bem interessante para esta noite, meus irmãos. Deus tem tocado no nosso coração. Eu estou aqui juntamente com a irmã Fabiane e a irmã Veridiane. Aleluia. Saudamos a todos com a paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. Deus abençoe a todos. Nós viemos convidar os irmãos, né, desde já que venham compartilhar esta live, né? E os irmãos também que tiverem alguma dúvida sobre o tema também, que possam estar escrevendo as suas dúvidas, suas perguntas no chat, né? E deixe o seu like aí, né, para que o YouTube possa recomendar essa live e outras também, né, para muitas outras pessoas que possam chegar a palavra do Senhor, né, a muitas vidas. Aleluia, se inscrevam no canal da igreja também, meus irmãos, é muito importante. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração inicialmente, depois a irmã Veridiane vai ler o tema para nós, alguns versículos. Glória a Deus. Senhor Jesus, bendito é o teu nome, louvamos a tua presença, Senhor, nesta noite. Nós glorificamos o teu nome pelo que o Senhor tem feito por nós, Senhor, pelo que o Senhor tem feito pela tua igreja. Te pedimos o teu entendimento e a tua sabedoria nesta noite. O Senhor é fiel e bom, Senhor, para com os teus filhos. Opera sobre a vida daqueles que estão ouvindo, Senhor, a tua palavra nesta noite, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Vamos estar lendo então o nosso tema desta noite. Glória a Deus, que se encontra em Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 27. Mas nós vamos discorrer alguns versículos antes, começando no versículo 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Vamos ler mais uma vez este versículo, versículo 27? Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Que palavra tremenda, né, irmãos? Meu Deus. Meditando nela assim, né? As quais Deus quis fazer a conhecer. Quais são as riquezas? Olha que linda essa palavra. Quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós? Esperança da glória. Glória a Deus. Maravilha, meus irmãos. Eu acho interessante que o apóstolo Paulo ele começa dizendo ali no versículo 24, né, que ele se alegra nos sofrimentos, que ele se alegra com todas as coisas que aconteceu com ele, meus irmãos, com todas as aflições de Cristo. Nós estávamos conversando um pouco antes, irmãos, desta live, e o apóstolo Paulo, nós estávamos meditando que ele era um homem extremamente religioso. Ele foi criado ali aos pés de Gamaliel, dos rabinos, de todos que eram mais conceituados em Israel. E aquele homem, a religião judaica estava no cerne do entendimento dele. E para ele ter essa transformação, ele teve que receber. Para ele falar esta palavra revelada pelo Espírito Santo, ele teve que ter este impacto que é Cristo na vida dele. E ele pôde falar que é Cristo em vós, esperança da glória. Cristo é a nossa esperança. Nós mesmos aqui, irmãos, que vivíamos antes num contexto fora da presença de Deus,
quando nós ouvimos a palavra de Deus e entendemos o mistério de Deus, que Deus queria transformar a nossa vida, que Deus queria fazer algo poderoso sobre as nossas vidas, nós fomos impactados. Nós fomos impactados por essa presença de Deus. E este impacto transformou de tal forma a nossa vida e transforma também a vida de muitos que se entregam na presença de Deus, que a pessoa se torna ali um pregador da palavra. Que nem quando a gente tem aquele primeiro amor, irmãos, que a gente só quer ir na igreja, só quer falar de Deus, fala para tudo, fala para todos o que Deus tem feito na nossa vida. Somos movidos pelo Espírito Santo. E isso é tremendo, irmãos. Porque a palavra nos diz aqui que era uma riqueza tremenda que estava oculta. E nós vemos desde o Antigo Testamento profetas falando sobre Cristo, profetas falando sobre que a palavra de Deus ia ter um efeito tremendo sobre a vida de todos aqueles que tivessem um contato com ela. Nós vemos até mesmo Jesus, que era a própria palavra revelada, a própria palavra manifestada em carne, como diz ali em 1 João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No versículo 14 diz que o Verbo se fez carne. Então, este mesmo Verbo que se fez carne, que falou da palavra de Deus revelada, que impactou a muitas pessoas, era o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. E essa palavra impactou muitas vidas, irmãos. Muitas e muitas e muitas vidas. Assim como impactou as nossas vidas, o apóstolo Paulo começa a dizer aqui que ele sofria por causa dessa palavra, por causa deste amor a Cristo. E como eu estava falando antes, irmãos, o apóstolo Paulo era um homem extremamente religioso. Então, para uma pessoa sair da situação da religiosidade que ele tem que ter tido na vida dele um impacto transformador de Deus, transformador deste algo novo. E nós vemos que o apóstolo Paulo, quando ele está no caminho de Damasco, que ele pega cartas dos sumos sacerdotes, que ele vai até Damasco, ele está indo naquele caminho, ele ouve a voz de Cristo que fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele mesmo vai dizer que ele falou em língua hebraica, Jesus falou em língua hebraica. E naquele tempo eles não falavam em hebraico no cotidiano, eles não falavam no mercado, eles não falavam na praça, eles não conversavam em hebraico, era só em aramaico. E quando Paulo, que só na religião que ele praticava tinha o hebraico, que eles liam a Torá e faziam todos os ritos religiosos em hebraico, que ele estava acostumado em hebraico só no contexto religioso, do contrário, eles falavam só em aramaico. Ele teve um impacto quando Jesus falou para ele em língua hebraica. Glória a Deus. Na mente do Paulo, o hebraico era só falado nos cultos religiosos, na leitura da Torá. Então, quando ele ouve Cristo falando em língua hebraica, ele fica impactado, ele cai por terra, porque ele vê aquela luz, ele começa a entender que aquele Jesus que ele está indo perseguir, ele se revela a ele de uma forma tremenda. Ele mostra quem ele é. Ele começa a mostrar que ele é a palavra, que ele é o poder de Deus, que ele é o Cristo que haveria de vir. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus. A gente vê, né, irmão Regis, nessa questão de apóstolo Paulo ter sido ali impactado com a glória de Deus e ter recebido essa mudança de vida.
E o Senhor falando na questão do primeiro amor, né? Quando nós estamos ali, quando nós somos impactados pela glória de Deus, nós queremos repassar isso que nós estamos sentindo. Quando nós somos transformados por Deus, quando nós recebemos este impacto da glória de Deus, como o apóstolo Paulo ele recebeu, como ele disse que ele era ministro de Cristo. E ministro, ele, na verdade, ele quer dizer escravo. Quando ele está dizendo, olha, eu sou ministro de Cristo, como diz ali em 1 Coríntios, quem estiver com a sua Bíblia aberta, nos acompanhe. 1 Coríntios 4, no versículo 1. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Aqui, apóstolo Paulo estava dizendo, olha, que os homens nos considerem como escravos de Cristo, servos de Cristo, a ponto que nós venhamos dispensar, dar para as pessoas as coisas que estão ocultas. Aleluia. E é exatamente o que o apóstolo Paulo, ele diz aqui no versículo 25, da qual eu estou feito, em Colossenses 1, 25, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, Glória que a me Deus. foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Glória a Deus. Então nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele estava ali a caminho de Damasco, e ele teve um encontro com Deus, ele foi impactado pela glória de Deus, e a partir deste impacto ele entendeu a revelação, que ele não era somente um servo, ele não era somente um apóstolo, mas ele era um escravo, a qual a dispensação, a ordem que Deus havia dado para ele era revelar aos gentios, revelar às pessoas a glória que ele também recebeu. E repartir com aqueles aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Oh, glória Aleluia. a Deus. Glória a Deus. É verdade. Que coisa tremenda, né, irmãos? Mas, irmãos, olha só, o apóstolo Paulo tinha tudo. O apóstolo Paulo tinha tudo. Ele era um rabino proeminente, ele era membro do Sinédrio, ele era um homem com status, ele era um homem bem-quisto em Israel. Então, ele era um dos líderes religiosos. E interessante, irmãos, que o que faz um homem tem que ter um impacto de Deus, produzido por Deus, pela presença de Deus, um impacto tão grande, transformador, que vem de encontro à vida da pessoa, que faça com que este homem, irmã Fabiane e irmã Veridiane, ele venha abrir mão de todas as coisas, de todos os atributos que ele tem, de tudo, para ser um servo de Cristo. Ele abre mão de ter ali um status na religião judaica, de entrar em qualquer comunidade judaica bem conceituado, dizendo que está vindo de Jerusalém, que ele aprendeu em Jerusalém. Naquele tempo eles eram conhecidos em todos os lugares que haviam judeus que estudassem a palavra, conheciam Gamaliel, conheciam os outros rabinos, conheciam todos. Os mais proeminentes eles conheciam. Então aquele homem ele tinha status, tanto que ele pega a carta dos sumos sacerdotes para ir até Damasco. Então é um homem que tinha uma autoridade de toda a cúpula judaica para ir e prender os crentes. Era um homem que tinha autoridade para fazer ali o que ele queria, até mesmo para matar e para prender. Quando Estevão foi morto, irmãos, ali a Bíblia diz que em Atos, que ali eles colocaram as roupas de Estevão aos pés de Paulo. E Paulo era jovem, estava aprendendo. Então era um homem que tinha status, irmãs. Era um homem que estava ali bem conceituado naquele meio que ele vivia. E agora este homem, ele passa, e acontece algo, Cristo entra na vida dele de uma forma tão tremenda e transformadora,
que agora ele passa de perseguidor dos crentes a perseguido. Glória a Deus. Aleluia. Ele começa a provar aquela perseguição que ele ia contra os irmãos. Ele começa a provar na pele agora o que é ser um ministro de Cristo. Ele começa a provar na pele o que é abrir mão dos seus atributos, dos seus status, da sua vida cotidiana para pregar a palavra de Deus, porque ele sabe da onde que veio aquele impacto que fez ele cair no caminho de Damasco. Oh, glória a Deus! Aleluia. A presença de Deus está neste lugar. Aleluia. Então ele é um homem que ele é marcado, ele até mesmo diz, eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Aquele que é impactado pela voz de Deus, pelo projeto de Deus, por aquilo que Deus tem pela obra de Deus, ele tem uma marca no seu coração. Ele tem uma marca profunda no seu espírito, na sua alma. Todo o ser dele entende que Deus é o Todo-Poderoso e o Criador de todas as coisas. Aleluia. E a gente quer falar para todo mundo, irmãos. Em plenos pulmões, falar do amor de Cristo, quer que as pessoas também recebam este impacto e sejam transformados. Glória a Deus. Aleluia. E como diz ali também na palavra, né, em Colossenses 1:13, para complementar, que os irmãos estão falando, né? Que ele diz ali, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Aleluia. em quem temos redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, né, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Eu, aqui no versículo 14, ali, né, que diz assim, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, né? Então, nesse versículo aqui, irmão Regis e irmã Veridiane, né, como eu já tinha contado o testemunho para vocês até na sábado lá sobre a minha avó, né, que a minha avó está conhecendo a Cristo agora, né? É verdade. E algo interessante, né, porque eu vejo que se encaixa nessa palavra, porque os irmãos lá da Pioneira sabem, né, o testemunho, mas eu vou contar muito breve, que há anos a gente vem orando pela salvação, libertação da minha avó. Todos os dias. Né? Então, eu me converti, eu tinha 15 anos, desde os meus 15 anos eu faço isso. Hoje, com 45, eu vejo, né, o impacto da glória de Deus na vida dela. Porque aqui ele diz assim, ó, que em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Teve uma certa vez, eu estava falando do amor de Cristo para ela, e ela pegou e disse assim, eu falando sobre que Jesus veio, né, por causa dos nossos pecados, né? Era nós que deveríamos estar pregados naquela cruz. Mas ele veio e morreu por nós, né, pelos nossos pecados, pela remissão dos nossos pecados. E ela veio e disse assim para mim que não existe isso, não existe remissão de pecado, não existe pecado e nem pecador, né? Então, a única pessoa que deveria pedir perdão sobre os seus pecados, alguma coisa assim, não seria ela, seriam outras pessoas. Enfim, então, anos e anos de oração, para que a glória de Deus, a presença de Deus encontrasse a vida dela. Deus fez um milagre. Deus fez um milagre, sabe? Deus tem feito algo assim impactante, que eu posso até dizer que foi mais ou menos o que aconteceu com Paulo, né? Saulo Paulo. Porque a gente estava conversando, nós levamos ela no culto, foi no quinta, né? Quinta-feira, no culto da ministração da palavra lá, da doutrina. E aí no carro ela estava comentando assim, ó, era o segundo culto que ela tinha ido, ela disse assim, que coisa séria, né? Que coisa incrível. Depois que a gente encontra Cristo, os olhos da gente começam a se descortinar. Sai uma venda dos nossos olhos e a gente consegue enxergar todos os nossos pecados, todos os nossos erros. A gente consegue ver as nossas falhas e a gente consegue sentir o amor de Deus sobre isso, sabe? Por isso que eu gostei muito desse versículo, em quem temos redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados.
né? Então, e Jesus Cristo, ele é o que pode nos trazer a remissão dos nossos pecados. Aleluia. E isso a gente quer poder propagar para todo mundo, né? Isso que nós encontramos, sabe? A remissão dos pecados, né? Como todos nossos irmãos no passado já vieram e já falaram sobre isso. Nós, quando encontramos o amor de Cristo, a gente quer anunciar, a gente quer falar, né? E eu acho ela assim muito que se encaixa porque ela estava com seus olhos vendados. Ela era uma pessoa que perseguia pessoas da igreja. Ela dizia, né, que falava muito mal, no caso, né, da igreja, das suas netas e todo mundo, da minha mãe, que a gente usava, que os crentes usavam saia comprida, arrastava o chão, e hoje ela sente o desejo, sabe, de ser diferente, de ser transformada, como nós estamos sendo transformados, né, como a igreja ela está vendo, né, como a igreja é uma igreja diferente, transformada pelo poder de Cristo, sabe, e ela diz que quer conhecer a glória de Deus, né? Ela quer ser impactada como todos lá, ela vê que todos são impactados pela glória de Deus e ela quer ir para o céu. Glória Porque antes a ela Deus. achava que todo mundo ia para o céu, né? Todo mundo ia para o purgatório e, enfim, ia para o céu. E Deus tem descortinado, assim como Deus cegou primeiramente, né, Saulo, e depois ele trouxe novamente a visão a ele. E ele já veio com uma visão total. E quando Deus trouxe novamente a visão, ele já estava totalmente transformado, convertido, né? Então, eu gosto muito da palavra de Deus, né? Porque ela impacta realmente vidas, né? Ela é viva e eficaz para as nossas vidas. E era isso que eu queria falar. Glória a Deus. Aleluia. E a avó da irmã Fabiane tem 92 anos, irmãos. E a gente orou há alguns anos por ela, né, irmã Fabiane? É. A irmã Fabiane ora desde os 15, né? A gente já faz lá em casa, a gente ora uns 10 anos, né, Fabiane? Uns 10 anos. Por aí. Então, irmãos, e o impacto de Deus veio sobre a vida dela agora, porque ela falava mal da igreja mesmo. E ela tá, sim, eu acho que uns meses, né, Fabiane? Recém indo na igreja. É, né, 2 meses. 2 acho. meses, 2 irmãos. Mas ela tá assim, ó, impactada. E ela fala assim, ela falava mal antes, irmãos. E agora ela olha assim, meu Deus, como é que pode as pessoas falar mal da igreja? Que povo abençoado. Eles oram por nós, eles são uma benção, o pastor é uma benção. Irmãos, caiu literalmente as escamas dos olhos dela. É o que a Bíblia diz, né? Que o diabo, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do evangelho, a glória de Cristo. E quando essas escamas caem, como a irmã Fabiane falou, a pessoa começa assim, tem um impacto. A pessoa vê como é que as coisas são realmente, que Deus é tremendo, tem um povo que é o sal da terra, é a luz do mundo, que querem transmitir essa glória, essa presença de Deus para todos. E eles começam a ver quando eles são impactados, né? Quando caem essas escamas, irmãos. E isso é tremendo, glória a Deus. Aleluia. E eu creio também, assim como aconteceu com Zaqueu, né? Que era um homem, né? Ele era publicano, rico. Difícil de entrar no reino dos céus, né? Mais fácil um camelo entrar por um buraquinho de uma agulha que um rico entrar, né? Imagina. Ele era rico. Era o chefe do pessoal que cobrava os impostos. Imagina, devia ser um homem duro, né? Trabalhei anos com contabilidade, irmãos. Eu conheço alguns contadores assim que não são cristãos. Então, assim, pensa pessoas de coração duro. Que são, eles confiam mais em Nos cálculos. Cálculos e dinheiro. Conheci muitas pessoas assim, sabe, empresários que eram assim, ricos, irmãos, ricos, assim, pensam em pessoas ricas. E falava no amor de Cristo, meu Deus do céu, misericórdia. Tu tinha que falar e sair correndo, né? Porque era difícil. Eu imagino o Zaqueu, naquela época, né? Que um homem muito rico, imagina, ele era chefe e era publicano. Então, eu imagino ele, assim, ó, confiando no braço dele, né? No braço dele. Naquilo que ele fazia, naquilo que ele via, era o que ele confiava. Mas eu creio que ele só de ouvir falar em Jesus Cristo, que havia um Cristo que fazia milagres, que fazia maravilhas por onde ele passava, né? Cegos enxergavam, paralíticos andavam, né? Aquilo impactou, tenho certeza que aquilo impactou a vida dele, sabe? E ele, aquilo, só de ouvir falar, né? Eu acredito, ouvir falar em Jesus Cristo, surgiu nele talvez uma curiosidade, que ele subiu. Imagina, ele era pequenininho,
subiu baixa para estatura. poder ver Jesus passar. Aleluia. Achando talvez que não ia ser nem notado por Jesus, né? Exatamente. Não vou subir aqui, vou ficar aqui em cima, ele nem vai me ver, porque era uma multidão. E provavelmente Jesus Cristo estava andando ali, olhando a multidão oprimindo, apertando, né? E Jesus notou ele. Isso é algo que impacta tanto. Aleluia. O irmão Regis, ele estava falando, né? E a gente vê que... Porque, olha só, apóstolo Paulo, ele tinha um status, assim, que nos dias de hoje era um status que todo mundo gostaria de ter. Sim. E nós estamos numa live da juventude. Só que algo que me chamou a atenção, irmão Regis, no que o Senhor disse indiretamente, foi que apóstolo Paulo, ele deixou isso. Ele deixou essa glória dele, a glória que ele tinha na terra, a glória que ele tinha dos homens, para viver a glória de Glória Deus. a Deus. Aleluia. É verdade. E isso é lindo, porque muitos jovens hoje, nós às vezes queremos atenção, queremos muitas vezes receber uma oportunidade para pregar, queremos receber uma oportunidade para estar bem visto, para estar visto aos olhos dos homens. Nós queremos, muitas vezes, nós buscamos glória para nós. Pra nós. Ah, mas o fulano não me nota. O meu líder, ele não vê que eu sei cantar, que eu sou um profeta. E só que olha o que o apóstolo Paulo ele fez. Ele foi tão impactado com a glória de Deus, assim como o Zaqueu, Verdade. que olha o que surgiu no coração deles. Eu não sou nada. A ponto que olha o que o apóstolo Paulo diz. Miserável homem que sou. Aleluia. Aleluia. Glória a E isso Deus. é somente o impacto da glória de Deus. Aleluia. Só que o que nós temos que entender é que quando nós somos impactados com a glória de Deus, não é para nós guardarmos para nós. Ficarmos somente com a glória de Deus para nós. Porque nós vamos ler em Atos ali no capítulo 2, vários dos irmãos conhecem que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam Aleluia. todos reunidos no mesmo lugar. Aleluia. E de repente ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso. Aleluia. Aleluia, Que glória a encheu Deus. a casa. Oh, glória. Que encheu todos que estavam naquela casa, inclusive a Pedro. E nós vamos ver ali, seguido do capítulo 2, que a primeira pregação de Pedro, Aleluia. 3.000 Aleluia. almas receberam. Porque Pedro, ele foi impactado com a glória de Deus. Glória Ele foi a Deus. impactado com esta glória. Aleluia. E Jesus. muitas almas foram salvas. A Aleluia. cura daquele aleijado. Pedro, eu consigo imaginar o que ele estava sentindo, irmão Regis. Ele disse, olha, eu não tenho nem ouro nem prata, mas a glória que Meu eu tenho na Deus. minha vida, essa eu Eu te te dou. dou. Aleluia. Glória a Deus. Aquele aleijado, ele foi impactado pela glória de Deus, a ponto que ele Aleluia. entrou no templo para glorificar o nome de Aleluia. Deus. Aleluia. E é isto que eu sinto, irmão Oh, Regis, que Deus glória. quer fazer conosco, que quer fazer com a juventude, que quer fazer com a igreja. Que esta glória que nós sentimos, esta restauração que Deus nos deu em nossas vidas, esta glória para nós repartirmos com os gentios, para nós repartirmos com aqueles que ainda não sentiram, que não tiveram ainda a oportunidade de sentir esta glória que nós sentimos e estamos sentindo aqui neste momento. Aleluia. Mas Glória a que Deus. maravilha, glória a Aleluia. Deus. É verdade. Interessante que Aleluia. a nossa vida pode ser comparada a este homem que estava na Porta Formosa, né, meus irmãos? Como a irmã Veridiane falou aí. Que eles falaram que não tinha prata nem ouro. Este homem, ele era pela lei mosaica privado de entrar dentro do templo porque ele era defeituoso. Meu Deus. Mas quando aqueles homens usados por Deus, pode ser equiparado a nossa vida com a deste homem outrora, irmãos, que não tínhamos a presença de Deus sobre as nossas vidas. Mas daí a glória de Deus nos impactou de tal forma que restituiu a nossa comunhão com Deus. Aleluia. Aleluia, que coisa tremenda, irmãos. Sabe que eu estava falando com os irmãos também antes, esse tema, irmãos, eu fiquei pensando, estava na minha cabeça assim, eu pensei, eu tenho que pensar em alguma coisa, estava orando a Deus, né, pensar alguma coisa para trazer na live da juventude um tema. E aí eu pensava assim numa coisa, eu pensava, será que isso
e vinha Cristo em vós, esperança da glória. Aí eu pensava assim, será? E eu pensava de novo, pensar em alguma coisa, pensando ali e orando, e eu pensava em outra coisa e vinha de novo Cristo em vós, esperança da glória. 3 vezes aconteceu isso, irmãos, eu tive que me render a esta palavra, porque, aleluia, isso é tremendo, irmãos. Todos nós que recebemos a palavra de Deus, conseguimos compreender o mistério revelado de Cristo. Aleluia. Claro que nós, pela limitação da nossa mente, eu creio que a gente tem uma partícula só do entendimento, mas que já é uma partícula suficiente para transformar todo o nosso caráter e toda a nossa vida. Glória a Deus. Aleluia, este homem na Porta Formosa, ele estava privado de glorificar a Deus dentro da casa de Deus. Porque havia alguma coisa que prendia ele era paralítico. Ele não tinha como caminhar, ele tinha um defeito. Nós tínhamos o defeito de ter as vidas longe da presença de Deus. Mas quando nós ouvimos a palavra, que essa palavra, aleluia, nós vemos que nem a irmã Fabiane falava sobre Zaqueu, alguma coisa ele ouviu. Ele não conhecia Jesus. Mas aquele pouco que ele ouviu, aleluia, despertou nele uma curiosidade de ter um impacto desta glória, meus irmãos. Glória a Oh, Deus. glória a Deus, a presença de Glória Deus a Deus. está aqui. Aleluia. Aleluia, aquela curiosidade, aquele pouco que ele ouviu despertou ele. Não sei se ele ouviu que todos os que tiveram um encontro com Cristo foram transformados, os enfermos foram curados, os que estavam com fome comeram pão, se alimentaram. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aquele Aleluia. pouco que aquele homem ouviu, que nem de Jesus ele tinha ouvido nada, mas ele tinha ouvido de algumas outras pessoas. Quando ele soube que Jesus estava passando por ali, aleluia, aquela palavra, aleluia, fez um efeito. Glória a Deus. Talvez ele sentiu alívio. Talvez aquele que testemunhou disse: eu era depressivo, eu tinha ansiedade, eu não dormia de noite, mas quando eu tive um encontro com Cristo, caiu por terra todo o mal na minha vida. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Oh, glória a Deus. E aquele homem foi desesperado ali. Um homem rico, um homem com posição, um homem que era um funcionário público, um homem que era chefe, mas vivia uma vida na sua mente destruída, afastado da palavra de Deus. E ele reconhecia isso. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória E talvez a a alma Jesus. dele também, né, irmão Regis, irmã Veridiane, deveria estar sedenta Aleluia. por algo. Porque a palavra de Deus diz que quando Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce. Imagina. Aleluia. Jesus te olhar assim, tipo, imagina, eu fico Oh. imaginando Zaqueu em cima daquela árvore, daquela figueira, Oh, assim, glória a Deus. e querendo, talvez até no coração dele, pedindo para chamar a atenção de Cristo, né? Mas Cristo ouviu, sentiu ele e olhou: Zaqueu, desce, Meu que hoje me Deus. convém pousar na sua casa. Entrar na sua casa, imagina que maravilhoso. E Zaqueu, o que ele fez? Ele ficou parado? Não, ele desceu imediatamente e recebeu Jesus com alegria no seu coração. E muitos na volta deles murmuravam, porque pensaram, até falaram, né? Mas como que Jesus vai né, pousar ou vai entrar na casa de um homem pecador? Porque Zaqueu, ele cobrava e cobrava, era 10, ele cobrava 30, 40, de repente, até o triplo. Tanto é que quando Jesus entrou na casa dele, entrou a remissão dos pecados dele, Jesus. o arrependimento da sua alma, que ele falou que se é porventura alguém que eu tirei a mais, eu vou dar 3, 4 vezes mais daquilo que eu tirei. E ele foi e fez e cumpriu, né? Porque a palavra de Deus também diz que o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar Oh, aquele que se glória a havia perdido. Deus. Aleluia, a palavra de Deus é Aleluia. maravilhosa. A palavra de Deus, ela entra no Meu coração do Deus. homem, ele transforma de uma maneira assim que as pessoas muitas vezes não conseguem entender Oh. como que aquela pessoa, né,
talvez drogada, que hoje para a sociedade um drogado não tem mais solução, não tem valor, não tem nada. Mas para Cristo tem, às vezes, e Deus entra na vida das pessoas e transforma de uma maneira sobrenatural. Meu Deus. Que muitas vezes as pessoas olham e murmuram, mas como tu que estava ali atirado, estava fazendo... Mas quando Cristo entra, ele limpa o nosso coração, ele limpa a nossa vida, ele transforma de uma forma sobrenatural, onde a vida de Cristo, onde Cristo é glorificado através da vida daquela pessoa. Olha que maravilha que Deus fez com Saulo, que transformou em Paulo, um perseguidor da igreja. Aleluia. Imagina, irmãos, ela é perseguidor da igreja. E ele, Deus tirou, descortinou, abriu os olhos dele, ele virou um seguidor de Cristo. Que maravilha, que tremendo é esse Deus que nós servimos. E hoje nós estamos aqui para falar do amor dele, do Aleluia. impacto que ele traz, né? Meu Deus, é maravilhoso, é maravilhoso. Nosso Cristo, ele é maravilhoso. Oh, glória a maravilhoso. Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E é tremendo, irmãos, que já se levantou uns lá para falar, mas este homem é pecador. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Mas quando Cristo tem uma obra, meus irmãos, quando Cristo tem uma obra, nós vemos assim que muitas pessoas às vezes conhecem a palavra de Deus. Aleluia, e muitas vezes saem do projeto de Deus. Zaqueu era conhecia a palavra, conhecia a lei, conhecia, aleluia, conhecia um Deus, né? Talvez só de ouvir falar. Mas quando ele teve um encontro com Cristo, a vida dele foi radicalmente transformada, irmãos. Aleluia. Deus transformou tudo que tinha na vida do Zaqueu, tanto que ele falou, ele era um homem apegado no dinheiro, falou: mestre, se eu tenho roubado de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Aleluia. Jesus, quando ouviu essa palavra, ele viu a sinceridade no coração de Zaqueu e disse que tinha vindo salvação àquela casa. Por isso, irmãos, que é muito importante quando nós falamos do amor de Deus para as pessoas. Aleluia. Aleluia, aquilo causa um impacto. Quantas vezes eu mesmo, irmãos, estava assim no serviço, falando uma palavra simples, um versículo, falando um breve comentário para alguém, talvez algum irmão ali comigo, e uma pessoa lá de trás ouviu a palavra e foi impactado, depois veio perguntar: mas que palavra? E às vezes é que nós, irmãos, nós temos o conhecimento da palavra, nós temos o conhecimento que nós lemos, nós estamos sempre na igreja, mas aleluia, as pessoas que estão de fora, que não têm assim esta comunhão com Deus, de buscar, de ler a palavra, de ir na igreja, e eles ouvem esta palavra que muitas vezes para nós é simples, ela causa um impacto na vida dos outros. Aleluia. Glória Aleluia. Glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Bendito é o teu nome, Jesus. Amém, Jesus. Aleluia, bendito é o nome de Aleluia. Jesus. Aleluia. E como a irmã Beatriz também está falando aqui no chat, né? Aleluia. E o jovem rico, ele teve o privilégio de conhecer Jesus Cristo, né, em pessoa, mas infelizmente não teve um verdadeiro encontro com o próprio Jesus, assim como Paulo e Zaqueu tiveram, né, nesse encontro. Imagina o que esse jovem perdeu, a oportunidade que ele perdeu. Ele Meu teve Deus. o privilégio, né, cara a cara com Cristo, de seguir a Cristo, ter um encontro, ele não quis. E isso às vezes nós conversamos com alguns jovens e Bendito. vários jovens querem viver a glória de Deus. E têm o desejo de serem usados por Deus e viver este impacto da glória de Deus. Mas muitas vezes, irmã Fabiane, nós não queremos renunciar àquilo que nos afasta dessa glória. Muitas vezes nós não queremos renunciar uma festa, nós não queremos renunciar uma amizade, nós não queremos renunciar um estilo de vida para viver esta glória de Deus. É verdade. E o que Deus tem para nós, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nem sequer desceu ao nosso coração. Oh, meu Aquilo Deus. que Deus tem preparado. Aleluia. Então nós vemos assim, às vezes alguns jovens, eles estão tão preocupados com a sua vida
Se me permite, eu brevemente, agora estou prestes a menos de uma semana Aleluia. me tornarei uma senhora, que nem falam, né? Muitas vezes que estarei me casando. Aleluia. E nós vemos que neste momento a gente fica assim, meu Deus, mas tem que ver isso, tem que ver aquilo, tem que ver tal coisa. Mas eu sempre coloquei algo em meu coração que eu não queria deixar Jesus nesse momento. Aleluia. E é isso que muitas vezes acontece, irmão Regis, na fase da juventude, ou às vezes até na vida de alguns irmãos, que até aquele momento a gente busca a glória de Deus, a gente quer a glória de Deus, mas quando a gente consegue, em vez de nós renunciarmos à nossa vontade, renunciarmos aquilo que nos afasta da glória de Deus, nós não renunciamos. E muitas vezes nós deixamos de viver aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E é tão grande a glória de Deus que nós não vimos, nós não ouvimos, nem desceu o nosso coração. Aleluia. E nós muitas vezes deixamos, porque o apóstolo Paulo, naquele versículo, ele também traz a palavra esperança para as nossas vidas. E a glória e a esperança, elas caminham juntas. Porque quando nós somos impactados com a glória de Deus, nós recebemos a esperança nas nossas vidas de que não é somente aqui. Como diz... que nós somos dos mais miseráveis se esperamos em Cristo somente nesta vida. É verdade. Se nós só queremos ser impactados com a glória de Deus aqui, em ter uma casa, em ter um carro, em ter uma família, e não esperamos na verdadeira glória que há preparada para a igreja. Deus. Aleluia. Aleluia. Que Glória a coisa Jesus. tremenda, irmãos. Irmãos, eu ouvi um testemunho hoje à tarde, tremendo, irmãos. O testemunho era de um jovem muçulmano que se converteu, mora no Irã. Era do Irã, né? Ele se converteu e ele tinha 2 filhos pequenos e ele tirou os filhos dele do colégio porque ele aceitou a Jesus e Jesus fez uma obra tremenda na vida dele. Meu Deus. E ele tirou da escola e eles lá como a Sharia, né? O regime islâmico que domina o país do Irã. Aí esse homem ele foi preso e ele teve como pena a morte. E 3 vezes, um homem que tinha 2 filhos pequenos, tinha esposa dele, aceitou Jesus, estava pregando a palavra, inflamado pelo poder de Deus. 3 vezes aqueles homens do governo chegaram para ele e falaram: tu rejeita o cristianismo e volta para o islamismo. As 3 vezes ele negou, meus irmãos. Agora eu imagino o impacto que Jesus... Aleluia, que a esperança que Cristo em nós, que a esperança dessa glória causa na vida de um homem que tem 2 filhos pequenos, que tem a sua esposa, aleluia, rejeita. Meu Deus, que coisa tremenda, irmãos. Que coisa tremenda, irmãos. Essa pessoa renunciou 3 vezes, ele teve a pena de morte por enforcamento. 2 filhos pequenos e a sua esposa, mas tinha Cristo. Aleluia, este homem se apegou tanto na presença de Deus que ele talvez dizia consigo mesmo: aleluia, eu não posso rejeitar a Cristo. Aleluia, Cristo estava se movendo tão poderosamente na vida dele, irmão, que ele não pôde abrir mão desta glória, porque ele sabia que se o corpo físico dele tombasse naquele chão, aleluia, ia se abrir os portões do céu para ele subir. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória Deus a é Deus. tremendo, meus irmãos. A presença de Deus Aleluia. está aqui. Cristo em vós, esperança da glória. Glória. Cristo nos dá esperança. Cristo nos move, aleluia, para que Deus faça coisas tremendas, meus irmãos. Aleluia. Aleluia, nós vamos para um pequeno intervalo, irmãos. A presença de Deus está neste lugar. Glória a O Deus. grupo vai louvar o Senhor agora. Aleluia, e depois nós voltamos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser. Entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais. Só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do meu Mestre. Minha esperança é meu Mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre.
23h15. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus. Aleluia. Cumprimentamos irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento o irmão Israel com a paz do Senhor e o nosso irmão Tiago. É, Senhor. Paz, Senhor, a todos. Aleluia. É de imensa alegria, né, meus irmãos, estar aqui esta noite falando um pouco sobre a palavra de Deus. Bom, como a outra equipe estava falando, irmão Tiago, vamos falar um pouco sobre Paulo, então. Mais conhecido no começo como Saulo. Era um fariseu, observador da lei. Aquele que perseguiu os seguidores de Jesus. Mas depois foi o perseguido. Aleluia. Bom, isso acontece muito no dia de hoje. Como podemos ver, irmãos que, como a irmã Fabiane falou da sua avó, um grande testemunho que está vindo para a casa de Deus e vai vir, nós cremos na vitória. Ela não gostava de crentes, do modo de agir, de se vestir, mas ela foi vendo que sem Deus não somos nada. Sem Deus nós não conseguimos nada, irmão Thiago. E com Deus, o nosso passado, o que a gente fazia, o que a gente aquilo que a gente pecava no mundo, aquilo fica para trás. O que o Senhor tem a falar sobre isso, irmão Israel? Converse um pouco conosco. Amém. É interessante quando nós paramos para analisar a vida do apóstolo Paulo, que, como o irmão falou, ainda quando ele era Saulo, e a Bíblia vai nos relatar que ele era um religioso, como o nosso irmão Regis estava falando no bloco anterior, e nós podemos ver que o apóstolo Paulo, que o nome Saulo significa grande, e ele achava que ele, na força humana, ele era alguma coisa. Mas é interessante que a Bíblia diz na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios que Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Escolheu aqueles que não são para confundir os que são. E vai nos dizer a Bíblia Sagrada que quando então o apóstolo Paulo, ainda antes de ter um encontro com Cristo, a Bíblia relata lá em Atos capítulo de número 9 sobre a conversão de Saulo quando ele estava indo para a caminho de Damasco, não, Tiago, com a intenção de causar dano aos crentes. E vai nos dizer a Bíblia Sagrada que Deus, ele tinha um projeto na vida deste homem. E Deus, ele nos conhece e sabe a maneira de trabalhar em nossa vida. Davi, no Salmo 139, no verso de número 16, diz que
Deus, ele nos conhece, e os olhos do Senhor nos viram quando nós era massa ainda informe. E todos os nossos dias já estão escritos e determinados. E havia um projeto na vida deste homem. Aleluia. E a Bíblia diz que ele pede cartas então e vai a caminho de Damasco com essa intenção de causar dano, prejudicar os crentes. E a Bíblia diz então que o próprio Senhor Jesus Cristo se apresenta a ele e muda a vida daquele homem. E ele tem um encontro com Cristo. A Bíblia diz que ele vê uma luz forte vinda do céu e ele cai, fica cego por 3 dias. E a Bíblia diz que Deus muda o nome dele para Paulo, que quer dizer pequeno. Então um homem que se considerava grande, quando ele teve encontro com Deus, Deus mudou o nome dele para Paulo, que significa pequeno, para mostrar que ele é Deus e que nós diante de Deus não somos nada. E é isso que Deus faz. A Bíblia diz em Jeremias capítulo de número 17 que maldito é o homem que confia no homem, que faz da carne do seu braço a sua força e aparta o seu coração do Senhor. E aí é o interessante é que quando nós lemos o tema lá em Colossenses capítulo de número 1 e no verso de número 27, no 24 ainda, ele vai dizer bem assim, ó: regozije-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. E nós vamos ver, o irmão Tiago, o irmão Rian, que este homem, ele começa quando Cristo, ele tem um encontro com Cristo, e Cristo manda ele ir para a cidade. Quando ele entra lá, e Deus envia, que ele ficou cego por 3 dias, diz a Bíblia, e que Deus envia Ananias para ir e orar por este homem, para que ele recuperasse a visão. E a Bíblia diz que Ananias ora por ele, ele recupera a visão, e que antes ainda, na verdade, a Bíblia diz que Ananias temeu ir, porque ouvia falar da fama deste homem, do que ele fazia com os crentes. Mas o Senhor Jesus falou com ele: não temas, porque este é para mim um vaso escolhido, e ele verás como vale a pena padecer pelo meu nome. E quando nós começamos a ver nas cartas do apóstolo Paulo, depois, após o encontro com Cristo, nós vamos ver na segunda carta, quando ele escreve para a igreja de Corinto, no capítulo de número... lá na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele vai relatar que ele tinha prazer de sofrer por Cristo. Ele fala que ele teve naufrágio, passou por naufrágio, foi açoitado, sofreu perseguição, foi apedrejado. E lá em Filipenses, quando ele escreve para a igreja de Filipos, ele vai dizer que ele tinha prazer, e ele considerava perda tudo aquilo que ele vivia, e para ganhar Cristo, irmão Tiago. Aleluia. Irmão Tiago, então, vai nos... Amém. Eu achei muito tremendo, porque com a frase que o irmão Rian usou, ele foi de perseguidor a perseguido. E nós vemos ali que quando Ananias fala com Deus, né, dizendo: olha, quanto mal ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ali Ananias, ele vê o que Paulo tem feito. Ananias vê a morte de quantos cristãos que foram feitos por intermédio de Paulo. Mas a resposta de Deus é algo totalmente extraordinária. E ele diz a Ananias: vai, é para mim um vaso escolhido. Aleluia. Então o que? Deus ali, ele não viu o estado que Paulo estava matando cristãos, viu. Tanto que a Bíblia diz ali que quando Saulo vê Jesus, ele cai por terra. Mas se nós vemos que Deus, ele vê que Paulo era para ele um vaso escolhido, ele não era somente um homem. Ali nós vemos que a visão de Ananias estava presa ao que Paulo tem feito.
mas a visão de Deus é lá na frente, o como ele vai ser, o pequeno, como o irmão Israel falou. Deus não estava ali reparando, aleluia, no que ele faz, no que Paulo faz, mas sim no que ele vai fazer em Paulo. E é muito tremendo porque a ação de Deus na vida de Paulo, ele é transformado. Depois que Paulo tenha, como eu poderia dizer, como diz o nosso texto, a glória, a esperança que é Cristo, é tremendo porque Paulo, quando tem um encontro com a esperança que é Cristo, ele escreve mais da metade do Novo Testamento. Ele escreve a metade, como disse o irmão Israel, sofrendo. Então ali, quando ele tem a esperança, ele conheceu Jesus verdadeiramente. Ali eu acho, na minha opinião, irmãos, que Deus teve que tirar a venda de Paulo. Pois segundo os olhos de Paulo, Paulo estava certo. Ali os sumos sacerdotes, ele achava a forma que ele foi ensinado era diferente. E o que ele achava que estava fazendo certo, que estava agradando a Deus, agradando a Jesus, agradando a Torá. Mas ali Jesus tem um encontro diferente com ele, que faz ele mudar totalmente o pensamento de homem dele, totalmente o pensamento da sua natureza humana. Então, meus irmãos, é muito tremendo quando nós temos um encontro com a esperança que é Cristo. Cristo, temos uma esperança, é muito tremendo. Ele ali, talvez Paulo esteja pensando, olha, eu estou fazendo bem, eu estou fazendo... Ali ele já tinha uma opinião formada. Mas a Bíblia diz o que Paulo, quando ele ouve, parece que ele toma um choque. Quem és o Senhor? Ele fica com medo, ele se sente fraco, ele se sente pequeno. Como disse o irmão Israel falou, Paulo significa pequeno. Então que nós venhamos também ter esse encontro com Cristo como Paulo teve. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Bom, Paulo teve que ser massacrado para entender a vontade de Deus em sua vida. Aleluia! Mas Ananias, pela sua aparência, pelo histórico que Paulo tinha de perseguidor, ficou com medo, irmão Thiago. E muitas vezes somos nós assim. Deixamos de chegar no nosso irmão, deixamos de ajudar o nosso irmão pelo seu passado, pela sua aparência, pelo que ele deixou de fazer quando estava no mundo. Aleluia. Mas por isso que nós temos que estar sempre na presença de Deus, pedindo para Deus o que devemos fazer. Imagina se Ananias tivesse deixado se levar pelos seus pensamentos. O que tinha acontecido, meu Thiago? Aleluia. Por isso que temos que ser diferente. Temos que buscar mais a Deus, para que quando vier pessoas assim, precisando de ajuda, aleluia, a gente não venha pensar duas vezes, e sim venhamos ajudar, para que Deus venha cumprir, aleluia, todo o chamado dele na vida daquele irmão, daquele novo convertido, desta irmã que passa todos os dias com nós na igreja, mas que nós deixamos se levar pelos nossos olhos, pelos nossos pensamentos. E agora nós estamos um pouco mais tranquilos, né, irmão Thiago? Mas quando o irmão Regis passou esse tema para nós, a gente ficou um pouco apavorado. Não sabíamos o que ia falar, não sabíamos como ia puxar este assunto. E glória a Deus pelo nosso líder, fez a gente entender um pouco. E irmãos, vocês estão abertos, podem fazer perguntas. Estamos aqui para os irmãos, para tentar ajudar. Os irmãos têm o livre-arbítrio de nos ajudar também na live, botar alguma posição, fazer perguntas. Tudo é bem-vindo. Aleluia. E como o irmão Thiago estava falando sobre uma certeza que o evangelho é sofrimento, porque o próprio Jesus morreu na cruz do Calvário, nos ensinando. Jesus disse em Lucas 9:23, dizendo, quem quiser vir após mim, a si mesmo negue-se a cada dia, toma a sua cruz e siga-me. Então o evangelho é sofrimento, e Paulo sentiu na pele o sofrer, o renunciar, o ser perseguido. Imagina
um homem perseguidor, aquilo que ele gostava, que ele tinha prazer em perseguir as pessoas, em causar dano, agora ele sentiu na pele de agora acontecer isso com ele, de ele ser perseguido. E se nós for ver diversas cartas do apóstolo Paulo no Novo Testamento, a Bíblia diz que ele estava preso em algumas cartas escrevendo na prisão, sofrendo, sendo caluniado, sendo perseguido, apedrejado. Mas graças a Deus que nós temos uma esperança, que é Cristo Jesus, porque conhecemos a palavra de Deus, e devido ao pecado ali no Jardim do Éden, nós não tínhamos mais esperança, e o que esperava a toda a humanidade era a condenação eterna. Mas a Bíblia diz que por um homem, por Adão, veio a morte, mas pelo segundo homem, Cristo Jesus, veio a vida. O apóstolo Paulo, este mesmo homem, escrevendo à igreja de Roma no capítulo 8 e verso de número 1, ele diz: agora, pois, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Agora nós temos uma esperança não mais de morte, mas sim de vida, porque Jesus é a vida. Aleluia. Ele é o caminho, a verdade Glória e a vida. a Deus. E é por meio de Cristo Jesus, da nossa esperança, que nós temos agora um alvo, uma esperança que vai, através de Jesus, nos conduzir à eternidade com Cristo. E porque quando nós, como o irmão falou, quando nós pregamos a palavra de Deus, nós vemos no mundo diversas pessoas sem Cristo, sem uma esperança. Se tu pergunta para ele, uma certeza é que a morte virá para todos nós, mas aquelas pessoas que não têm Deus, que não conhecem a Cristo, e tu pergunta para ela o que vai acontecer com ela após a morte, muitos acreditam, como no Espiritismo, sobre reencarnação, ou que depois da morte a pessoa morre e ponto final. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos Aleluia. que há uma vida eterna, seja com Cristo para a salvação eterna, ou seja a condenação eterna. Mas graças a Deus que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário, e agora nós temos uma esperança, que é Cristo, que irá e nos conduzir à eternidade, porque sem Cristo nós não somos nada. Jesus disse em João capítulo de número 15: sem mim nada podeis fazer. Então nós vemos que nós precisamos de Cristo, e a Bíblia diz para nós olhar firmemente para o autor e consumador da fé. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 13, se não me falha a memória, ele fala que Deus não se agrada naquele que retrocede. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, somos, porém, daqueles que permanecem na esperança em Cristo Jesus para herdar a vida eterna. Então, você que está nesta noite nos escutando, nós viemos aqui para trazer uma palavra de Deus para você, que trazer uma esperança. Quem sabe você está aí desanimado, sem uma esperança, está, aleluia, não encontra solução para a sua vida, mas nós estamos aqui trazendo a palavra de Deus, mostrando que há uma esperança para a sua vida. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos conceder a salvação para todos nós. Aleluia. Aleluia. E temos uma prova viva disso aqui, irmão Tiago, que é o nosso irmão Israel, do que Deus faz, dos livramentos que Deus dá. Irmão Israel, nos conte um pouco da sua trajetória até agora, dos livramentos que Deus te deu. Aleluia. O irmão Israel está aqui hoje, aleluia, porque Deus tinha planos com ele. Vou deixar o irmão Israel conversar um pouco, falar um pouco da sua história, do que aconteceu com ele, dos livramentos que Deus deu para ele, mesmo ele pensando que estava acabado, Deus foi ali e tirou ele do lamaçal. Aleluia. Glória a Deus. Nós vemos que Deus, o amor de Deus é algo inexplicável,
E como o irmão falou, eu sou um milagre de Deus. Aleluia. Sei que eu não gosto muito de falar de mim, porque a ênfase, o centro é Jesus, mas é para glorificar o nome dele. E se não fosse por Cristo, eu não era nem para mim estar aqui, né? A minha história já poderia ter acabado, mas Deus teve misericórdia da minha vida. E por eu não conhecer a palavra de Deus, não tinha uma esperança que era Cristo. Eu vivia uma vida no submundo das drogas, infelizmente perdido. A Bíblia diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Cristo é a vida. E Deus me deu 3 livramentos. Aos olhos humanos, irmão Rian, era impossível de eu escapar, de eu sobreviver, porque tentaram ceifar minha vida, o inimigo, né, usando pessoas, tentou ceifar minha vida 3 vezes. Só que Deus, ele tinha um projeto na minha vida. Aleluia. Deus, a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E Deus sabe a maneira de trabalhar em nossa vida. Aleluia. Deus trabalhou na vida de Jacó, lá em Gênesis, no capítulo de número 32, quando Jacó estava fugindo de seu irmão Esaú, a qual Esaú queria causar dano, matar ele, e ele precisava ter um encontro com Deus. A Bíblia diz lá no Val de Jabó que ele teve um encontro com um anjo, e ali Deus mudou a vida daquele homem, transformou Jacó em Israel. E Jacó, quando ele teve encontro com um anjo no vale, e aí o anjo tocou na articulação da coxa, e ele ficou manco, ficou a marca. Quando eu li essa passagem, e as marcas que ficaram no meu corpo, pelo fato de ter passado pelo vale da sombra da morte, por essas 3 tentativas, e de viver uma vida no pecado, uma vida no submundo das drogas, toda vez que eu paro e analiso a minha vida, eu vejo o quanto Deus é bom. O salmista no Salmos 34, no versículo de número 8, ele diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. E eu vejo então as marcas que ficaram no meu corpo, e eu vejo a misericórdia, a bondade de Deus, da onde Deus me tirou. Aleluia. E no segundo livramento, quando Deus me deu, como eu falei, dia 30 de maio de 2014, quando eu tive um encontro com Deus, eu achava que estava numa rua sem saída, que aquele dia seria o último dia da minha vida, que quando eu cheguei a me esconder, estava numa situação difícil, e ali, dia 30 de maio de 2014, eu levantei os olhos para os céus e disse: Deus, se o Senhor tem um plano na minha vida, um projeto, e se o Senhor me ama, ao qual muitos dizem e pregam, expõem a tua palavra, muda a minha vida, não quero viver mais isso. 30 de maio de 2014 foi o dia ao qual eu abri meu coração. Deus ouviu do céu o meu clamor, a minha oração, que foi de coração, com o coração aberto e sincero. Ali Deus entrou na minha vida, Deus me libertou do submundo das drogas. Aleluia. Me deu o segundo livramento. Claro que no outro depois Deus me deu mais um livramento. Então faz 10 anos que Deus me libertou. Nunca mais eu voltei para aquela vida, como o escritor aos Hebreus diz, que Deus não tem prazer naquele que retrocede. Nós vemos na Bíblia Sagrada, lá em Atos dos Apóstolos, quando Deus envia o anjo para tirar Ananias, Ló e a família dele do lá de Sodoma e Gomorra, nós vemos que a mulher de Ló, ela olhou para trás e ela virou estátua de sal. E Deus não tem prazer naquele que retrocede. Paulo, escrevendo uma das suas cartas aos Filipos, ele diz: não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então nós temos que esquecer da vida a qual nós vivíamos no passado, porque quando nós aceitamos Cristo, nós passamos a ter uma nova vida. E como eu falei, a bondade de Deus, Deus me deu esses 3 livramentos, Deus mudou a minha vida, aceitei a Cristo, desci as águas, e eu vejo que foi a melhor escolha da minha vida. Se não fosse pela misericórdia de Deus, eu nem estaria aqui. Então, olha quantos benefícios Cristo nos traz. E como eu falei, Deus sabe a maneira de trabalhar, porque Deus, ele já tem um plano e todos os nossos dias escrito. Tá aqui Provérbios 14:12, a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece bom,
mas o final desse caminho é caminho de morte, porque nós saímos um caminho a qual Deus trilhou, e esse caminho nos conduzirá à morte. Mas a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita, irmão Tiago, e agradável. Aleluia. E se nós aceitar o plano ideal de Deus na nossa vida, nós só temos a ganhar, porque Jesus tem uma vida de bonança, uma vida abençoada, e sem contar que ao findar a nossa vida, nós temos o céu nos aguardando, a vida eterna. Então, quantos benefícios você que está nos escutando, você que não aceitou a Cristo, aleluia, olha quantos benefícios o Senhor tem para a tua vida. Deus tem a vida eterna, Deus tem uma vida de paz. Tem pessoas que não conseguem dormir, são atormentadas e tem diversos problemas de ansiedade, de depressão e diversos problemas, não tem paz na sua vida. Mas Cristo Jesus, a Bíblia diz, ele diz: eu vos dou a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como dá o mundo, porque eu no mundo até às vezes temos paz, mas é uma paz passageira, mas a paz que o Senhor Jesus Cristo tem para oferecer é uma vida de paz, de tranquilidade, uma vida, aleluia, bendito é o nome do Senhor, uma vida de muitos benefícios. Vale a pena entregar a nossa vida. Paulo percebeu isso depois, quando ele teve um encontro com Deus, e ele viu, como eu falei, a tal ponto de diversas mensagens exortativas das suas cartas a diversas igrejas. Ele fala que ele considerava perda tudo aquilo que ele viveu, porque ele queria, o que ele mais queria era conhecer a Cristo. E nós fomos, como eu falei, se nós analisar a vida deste homem, depois que ele teve encontro com Deus, ele passou por diversos problemas, por diversas perseguições, por tantas coisas, mas era um homem de Deus. Deus estava junto com ele. Tem uma passagem na Bíblia, lá em Atos, que Paulo teve uma visão. Na verdade, Deus fala com ele para que Paulo pregasse naquela cidade, e o próprio Cristo fala para ele: não temas, pregue a minha palavra, porque eu tenho muitas pessoas neste lugar e ninguém vai causar dano a ti, somente pregue a minha palavra. E nós vamos ver que Paulo prega a palavra de Deus, e Paulo escreve diversas cartas. Depois nós vemos que o quanto Deus usou este homem na sua obra. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Bom, nesta noite então, vamos nos despedir. Agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estiveram aqui conosco. Aleluia. A irmã Miriam, Ervaldo Sul, aleluia, os irmãos da Pioneira, glória a Deus, irmãos de Santa Catarina, Palhoça, aleluia. Agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, meus irmãos, que estão no conforto da sua casa, nos escutando, participando junto conosco e escutando um pouco, aleluia, da palavra de Deus. Nós agradecemos a cada um dos irmãos e nos despedimos essa noite. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.